Fiel, Diniz prepara mudanças para a partida de daqui a pouco entre Corinthians e Peñarol. Tem informações aqui direto da Neoquímica Arena. A gente vai trazer tudo no vídeo agora. E a origem do Poropopó, uma matéria especial também nesse vídeo. Então se inscreva aí no canal, fortaleça com o like que ajuda a gente demais ao YouTube divulgar mais esse vídeo para mais corintianos. E se tiver a opção do hype aí também, você quiser nos ajudar, fica a dica aí, só clicar no hype aqui embaixo. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Fala, Marcela, beijo pra você, aos amigos, a todos que estão nos acompanhando. Eu tô aqui do outro lado, no setor onde ficam as organizadas, né? Daqui a pouquinho, quando os portões se abrirem, aí sim, toda a torcida chegando aqui na Neoquímica Arena para esse jogo importante para um Corinthians que, vamos ver como o Fernando Diniz vai escalar essa equipe no ataque. A dúvida é quem vai ficar ao lado do Yuri Alberto. Depois da lesão do Kaique, ele testou como titular diante do Vasco, o Vitinho. Mas aí, na entrevista coletiva depois da partida, ele afirmou ali que também fez um teste com o Lingard, que o Caio César pode também ter chances de entrar como titular. Então veremos como ele vai montar a equipe para essa noite. O Corinthians em busca da vitória, joga diante do seu torcedor e é isso. Vencendo o Peñarol essa noite aqui na Neoquímica Arena, consegue encaminhar aí uma classificação para a próxima fase com 100% de aproveitamento. Lembrando que são 6 jogos com Fernando Diniz, 6 jogos sem levar gols. Então, será que ele vai manter esse número nessa noite fria aqui em Itaquera? Marcela? Pois é o que todos os torcedores estão esperando, manter os números do Diniz, que fez a sua estreia no primeiro jogo do Corinthians na Conmebol Libertadores. E olha onde estamos. Tava falando, né? Nós temos uma câmera lá de cima, ali, ó. Você gosta desse ângulo? José, você gosta desse ângulo também? Vocês estão se vendo ali. Legal, hein? É legal, hein? Pena que tchau, nós valeu. Estamos pequenininhos, né? Olha, vamos para um outro ponto então aqui da Neoquímica Arena, conversar agora com o Vladimir Bianchini. Ele tem as informações do Peñarol. É isso, Marcelo. Um grande abraço para você, para todo mundo ligado nos canais ESPN. Se o momento do Corinthians é muito bom, do Peñarol é horroroso. 5 jogos sem vencer. Perdeu, inclusive, o torneio Apertura do Campeonato Uruguaio no último final de semana para o Racing. O técnico Diego Aguirre muito pressionado, principalmente em relação aos maus resultados. A equipe vem com 7 desfalques para esse jogo, 6 jogadores no departamento médico e um suspenso. O principal deles é o meia articulador Léo Fernandes, que sofreu uma lesão no joelho, vai passar por uma cirurgia, só deve voltar na próxima temporada. Além disso, tem também o Escobar, que foi expulso contra o Platense, também não estará em campo. Lembrando que ele tem a volta do Lucas Ferreira e do Angulo, 2 jogadores bastante importantes. Então, o Peñarol, que tem apenas 1 ponto ganho, precisa urgentemente dessa vitória para ter chances de ainda conseguir uma classificação. Se perder hoje, praticamente dá adeus à próxima fase da competição. A única vez que o Peñarol esteve na Neoquímica Arena foi na Copa Sul-Americana de 2021, venceu o Corinthians por 2-0, gols do Gonçalves e também do Terans. Apenas 1.000 torcedores do Peñarol são esperados hoje, principalmente em relação à má fase da equipe e também dos problemas que tivemos várias vezes os torcedores do Peñarol visitando o Brasil. Inclusive, teve um problema em Santa Catarina, alguns torcedores foram presos por saquear um posto de gasolina, uma situação bastante lamentável, mas mesmo assim tem a questão dos torcedores do Corinthians com o Peñarol, tem uma certa amizade, inclusive foram até na Gaviões da Fiel, pelo menos nisso a gente pode apostar que não deve ter grandes problemas dessa vez, mas com a polícia sempre acontece alguma coisa, né, Marcela? Para Corinthians e Peñarol, noite de Libertadores por aqui, você ao longo de todo o dia acompanhando com a gente essa cobertura especial. Jogo exclusivo aqui na tela da ESPN e também no Disney Plus. E você vai conosco até o pós-jogo também, trazendo todos os detalhes, tudo que acontecer por aqui na Zona Leste de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha no provável time do Fernando Diniz para essa partida, para logo mais? Como deve vir o Corinthians para essa partida contra o Peñarol? Corinthians ainda não vazado nesse trabalho de Fernando Diniz, de um sistema defensivo muito elogiado. E deve ser essa a base do Corinthians, Capita. O que a gente imagina que seja mesmo a espinha dorsal desse time do Diniz. A dúvida lá na frente, quem fica com o lugar do Kaique, se o Vitinho ou o Lingard. O Vitinho, o mais lógico dentro de características, né? Se é que a gente pode dizer dessa forma. Também se discute muito o André, por conta dos últimos acontecimentos e cartões, enfim, mas também acredito que o Diniz vai manter o André entre os titulares, dando esse voto de confiança, enfim, fazendo o que ele costuma fazer também dentro do seu trabalho.
Não é isso, eu acho que a escalação do Corinthians é muito próxima do seu principal time hoje, né? Tirando a ausência do Memphis. Mas se você olhar ali, é importante a volta do Mateuzinho, né? O Ranieri jogou o último jogo como lateral, foi muito bem, mas é importante a volta do Mateuzinho, a volta do Hugo Souza também. O Corinthians mantém a sua dupla de zaga, né? Isso é importante também para o crescimento dos dois, ele criar uma conexão, repetir a escalação, criar uma confiança entre eles, com o Bidu na esquerda. Eu acho que é importante a manutenção do André. Eu acho que ele já, com certeza, o vestiário o corrigiu, né? Acho que os jogadores do Corinthians, os mais experientes, corrigiram essas atitudes, as últimas atitudes do André com relação a expulsões, o Diniz também. Então, assim, aí que o Corinthians tem de principal, eu acho que é importante a presença do Vitinho, que é um jogador que te entrega também uma questão defensiva, uma recomposição, um pouco mais de velocidade. Acho que o Lingard fica com uma boa opção para segundo tempo. Então é isso, assim, o Corinthians muito bem formado, é um time confiante, principalmente na questão defensiva, que é importante para um jogo de Libertadores, e a expectativa muito grande para que o Corinthians consiga repetir atuações parecidas com o que fez dentro da competição e saia daqui com os 3 pontos importantes para o clube hoje. O Zupa, aí em cima daquele assunto que a gente falava das individualidades, né? Garro, Ranieri, caras que têm sido destaque nesse novo momento do Corinthians com o Fernando Diniz. O próprio treinador tem falado muito deles, né? Sim, e Matheus Bidu também, né? Dá para colocar um jogador que cresce, que tecnicamente vem bem já há mais de uma temporada e com o Diniz tem margem para crescer. Fez um golaço contra o Vasco vindo por dentro numa triangulação muito bonita. Então são individualidades que aparecem também. Em relação à escalação, eu vou divergir do Capita em relação ao ataque. Eu tiraria o Vitinho, deixaria o Lingard jogar, embora o Vitinho tenha participado dessa linda triangulação domingo aqui contra o Vasco. Eu vejo o Vitinho ainda como atacante, como uma peça pouco produtiva. O Lingard não mostrou nada que garantisse titularidade, muito longe de ser o que se espera ainda. Mas eu acho que é uma boa oportunidade para o Lingard começar o jogo e tentar encontrar um caminho mais, botar o Yuri para jogar também. O Yuri não está no seu melhor, mas é a melhor formação basicamente que o Diniz tem para colocar, e é uma formação que vem conversando com aquilo que ele quer que o time seja. E o meio-campo que joga, o próprio Ranieri, que não é um jogador muito técnico de ir para o jogo, tem tentado um pouco mais com o Diniz. Bidon tentando se encontrar com o Garro. Acho que esse é o desenho e acho que essa é a postura que se espera do Corinthians hoje aqui em casa. Você segue com a gente, acompanhando tudo direto aqui da Neoquímica Arena, toda a nossa programação, tem Equipe F, tem Abre Jogo, tem pós-jogo com linha de passe, tudo desse Corinthians e Penharol, jogo exclusivo aqui na tela da ESPN e também no Disney Plus. Porque nós vamos terminar essa edição do Sport Center em festa com o Poropopó. Como assim, Zupac? Que assim, me explica, por favor. O canto do Poropopó, um canto que existe há muito tempo, mas que desde 2024 ele virou uma febre nos jogos do Corinthians, né? Inclusive entre os próprios jogadores. E aí a gente teve a ideia dentro da nossa redação de contar a história. Há quanto tempo surgiu? Da onde surgiu? Por que é que surgiu? E a gente encontrou alguns caminhos para explicar da onde veio o Poropopó, que hoje ganha o coração de 10 em cada 10 corintianos. Então, das arquibancadas, o nosso beijo para quem nos acompanhou e Poropopó para vocês no nosso Sport Center. Valeu, Capita, valeu, Zupa, valeu, turma. Valeu demais. A letra é fácil. Poropopó, pó, 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 pó. Poropopó, pó, 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 pó. A coreografia autoexplicativa. O Poropopó, ele simboliza muito isso, né? Do branco abraçar o preto, o pobre abraçar o rico. O Poropopó virou um patrimônio da torcida do Corinthians. Envolve até quem nem está na arquibancada. Cara, a gente sente que o torcedor tá ali dentro de campo, tá ali com a gente em cada lance. E para entender por que esse hit ganhou 10 em cada 10 corintianos, foi preciso ir bem além da parte musical. Que o corintiano, hoje em dia, ele se apegou a esse grito, saber que quando a gente puxa esse Poropopó é para levantar a equipe, é para puxar a equipe para vitória, para vencer. O grito é esse, né? O Corinthians veio para vencer. Aí está um dos segredos deste sucesso. Um espelho do estereótipo do corintiano. Maloqueiro e sofredor. O Poropopó ganhou o eco mais forte no medo do rebaixamento em 2024. O Ciro, que é nosso mestre de bateria, ele falou: Ale, eu sempre pensei em fazer o Poropopó no estádio inteiro. Falei: caramba, Ciro, que ideia sensacional, mas como é que a gente vai fazer isso? Acionamos o Corinthians, porque não precisava de uma sincronização entre todos os setores do estádio. E falou: não, precisava de uma contagem regressiva no telão, tem como? Aí ele falou: tem. Foi 14 de abril de 2024 contra o Atlético Mineiro. Quando a gente viu aquilo sair do papel, e
ir para as arquibancadas em todos os setores, para nós foi muito gratificante. Mas engana-se quem acha que essa história começou agora. Bem antes dos tempos de Neoquímica Arena, há quase 40 anos, era no Pacaembu que o Corinthians resolveu os seus problemas. E foi aqui que o Poropopó foi ouvido pela primeira vez. Eu vi o Poropopó a primeira vez aqui no Pacaembu em 87, criado pela torcida do Corinthians, entendeu? Dia 25 de julho, Corinthians de 87, Corinthians 3, Guarani 1. Pacaembu com 49 mil pessoas. Aquele ano a gente fez um primeiro turno para cair para a segunda divisão, né? Da lanterna a gente foi para a final. Tá? Perdemos a final, mas foi um ano muito difícil. E foi nesse ano que surgiu o nosso grande marco que está até hoje, né? Que é o Poropopó. Ajudou demais, entendeu? Esse canto, o Poropopó, ajudou demais. Uniu, né? Porque, na realidade, os nossos gritos de torcidas, a gente não tem um departamento que cria, né? Ninguém... Isso vem de momento. Cada associado manda uma bandeira lá pra quadra, manda um grito de guerra, aí a gente analisa na arquibancada. Pegou, vai embora. Eu estava na batucada e embaixo da gente assim tá o Miguel, tá? Infelizmente já se foi, né? O Miguel é um cara que morava ali no Glicério, um cara muito participativo em arquibancada. O jogo estava muito pegado e a gente precisava vencer aquele jogo de qualquer jeito. Daí o pessoal se uniu e falou, nós vamos lançar, vamos todo mundo se abraçar aí, vamos criar aquela corrente de força, de vitória e vamos gritar. Aí começou. Se existe certeza sobre quando surgiu o Poropopó, há um delicioso mistério sobre a origem da música. Mas a mais saborosa versão tem barba branca e usa um nariz de palhaço. Existe uma pegada meio circense por baixo de tudo isso. Eu trabalhei muito com circo, curti muito circo. Luiz Carlos Bahia fez parte do Bambalalão, programa infantil que brilhava na TV Cultura no início dos anos 80. Ele era o Baiapó, que era a dupla de outro palhaço. Eu ia fazer dupla com Chiquinho Brandão, que fazia o professor Parapopó. Baiapó e Parapopó eram um sucesso com a criançada. Mas faltava algo. Faltava a música. Aí eu entrei fazendo o Parapopó, como se estivesse procurando o professor Parapopó. E aí, pra minha surpresa, eu tô assistindo a televisão e vejo o jogo do Corinthians, quando vejo a torcida gritar Poropopó. Eu fiquei numa felicidade incrível em ver aquele pessoal fazendo aquele movimento que a gente chama na Bahia de furdunço. Inspirado na dupla do Bambalalão ou não, esse furdunço atravessou gerações e hoje virou ritual na Neoquímica Arena. Mais do que unir apenas torcedores, virou um elo entre quem torce e quem joga. Teve um jogo que, depois de uma vitória sensacional dessa, que a gente insistia muito para eles irem, nós se abraçamos e eles se abraçaram junto. Aí teve essa ligação da torcida com os jogadores de fazer esse Poropopó. É o que mais a gente se conecta, porque é onde está todo mundo junto, abraçado, para torcer pelo Corinthians, como se fosse a gente ali, todos os jogadores juntos, para representar essa camisa. Parapopó, o abraço que envolve e o grito que empurra. O Poropopó virou identidade corintiana. Entender o porquê é tão fácil quanto decorar a letra.